Vamos agora para o terceiro módulo do tema Agora Somos uma Família. Nós continuamos com o Dr. Valdemar Magaldi e vamos falar agora sobre uma parte mais prática, do dinheiro. Porque às vezes a mãe volta a trabalhar, as despesas aumentam com a criança, escolinha. O que fazer para administrar este tema tão importante dentro da família e continuar em harmonia? Bom, Dr. Valdemar, obrigado mais uma vez por estar aqui em nossos estúdios. Você, Dolo Mamãe, além de saber que o Dr. Valdemar é psicólogo, especializado em psicossomática, em homeopatia, ele também é escritor e ele é autor deste livro, Dinheiro, Saúde e Sagrado. Então, nada melhor que ele para a gente falar, para nos ajudar sobre o dinheiro e a família. Muitas brigas acontecem com o casal quando o filho vem e também a prioridade do dinheiro vai para onde? É o filho. Como é que você nos orienta para que a família consiga administrar este tema do dinheiro quando tem a criança? A prioridade é a criança, é o pai, é a mãe também, porque a criança depende deles. Como é que você aconselha essa dinâmica para que seja harmoniosa? Eu acho que você já deu a dica aí na sua própria pergunta, né? A prioridade, no fundo, tem que ser o bem-estar do pai e da mãe. Porque, no fundo, a criança depende do bem-estar dos pais. Uma criança que percebe que os pais estão infelizes em função dela, ela fica muito comprometida. Eu vejo muitos casos onde a criança adoece fisicamente, faz bronquite, faz febre reumática, faz até quadros aí de precoce, de diabetes juvenil e tudo mais, e quando você vai perceber, a família está disfuncional. A família está se mantendo de forma neurótica em função da criança. O pai não quer mais ficar com aquela mulher, mas mantém por causa do filho. A mulher não quer ficar mais com aquele marido, mas mantém por causa do filho. Ou os pais se sacrificam por conta daquele filho, dando para ele algo que eles não podem dar, tirando do bem-estar deles. Ou seja, no fundo, eu sempre digo isso, o que um filho quer é pai e mãe felizes, mesmo que separados. É mais importante para o filho ter o pai e a mãe felizes do que os pais infelizes e ele beneficiado, porque isso gera um sentimento, aí sim, de culpa muito grande e de, muitas vezes, tentativa inconsciente de reparar essa culpa. Tá? Então, nesse sentido, é o princípio da realidade, no sentido do dinheiro. Como gerir esse dinheiro e como fazer essa criança ter acesso aos equipamentos aí, educacionais, e de clube, do que for, dentro daquilo que é o orçamento da família. Não adianta querer colocar o filho num ambiente que não é o da realidade da família. Valdemar, normalmente as mães ficam preocupadas em ficar perto do bebê, a presença, e os pais ficam preocupados em manter a casa e o bebê. Então, normalmente eles vão em busca de novas rendas ou de dinheiro para que o bebê tenha todo o conforto. E isso traz traz uma ausência do pai dentro da família. Essa importância que os pais dão no conforto é realmente importante, é vital ou não? O vital é a presença deles. Como eles administram trazer dinheiro e estar presente? Então, não tem a fórmula, né? Voltando àquilo que eu estava comentando antes. O que precisa ter é esse sentimento de alegria naquilo que está sendo feito, né? Se fica uma coisa pesada de sacrifício e de sentimento de culpa, é ruim, né? A mãe precisa desse pai, de alguma maneira, criando condições de provisão, né, para ela ter a liberdade de exercer a maternagem de forma tranquila e alegre. Mas essa provisão do pai também tem que ter um limite, né? Assim, às vezes a criança precisa muito mais desse acolhimento papai e mamãe do que de excessos de luxo ou de
de Conforto. parafernália aí tecnológica, porque no fundo tem hoje uma oferta inimaginável de itens aí, que o céu é o limite de valor, né? Mas assim, isso não vai fazer muita diferença no frigir dos ovos para a saúde física e psíquica dessa criança, né? O que é mais importante para a saúde, por exemplo, é brincar com a criança, acariciar, ouvir, repartir. Quais são os verbos, vamos dizer assim, que você pode exercer para fazer Então, assim, ser bom pai? O primeiro verbo é amar, né? Assim, até os 2 anos. Assim, a criança tem que se sentir amada. Se sentir amada. Às vezes as pessoas falam, você está mimando o seu bebê, não pegue Não tem no colo, problema. não sei o quê. Até os 2 anos, quanto mais Tudo melhor, bem. eu acho. Porque assim, isso é o que vai dar aquele fortalecimento que a gente chama de psíquico, né? Que tecnicamente é o espelhamento do self que vai dar autoestima para ele. Né? Então, quanto mais essa criança, até os 2 anos, foi cuidada, foi protegida, melhor, não tem problema. Não está Depois mimando. dos 2 anos, Depois dos 2 anos. né? Porque a partir dos 2 anos, aí ela tem que começar a lidar com sentimentos de frustração, de perda, de limite, e isso vai chegando até que por volta dos 7 anos, a criança tem que sair completamente do matriarcado e se instalar no patriarcado, que vai até os 14 anos, inclusive. Você citou alguns sentimentos que algumas mães se arrepiam só de pensar. A criança tem que conhecer o sentimento de perda, de frustração. Normalmente a mãe não quer que o filho sofra nada. Quer dizer, você está falando que é saudável. Muito saudável. Ele ter contato com esse tipo de sentimento que a mãe acha prejudicial. Porque é humano. Então, é que as pessoas esquecem que a felicidade independem de sentimentos como tristeza e dor. O indivíduo pode ser feliz apesar de ter sentimento de tristeza e dor. Assim como tem muita gente que só tem prazer, né, e alegria e no fundo é infeliz. Porque a felicidade é um princípio maior, né, um estado que eu chamo de condição espiritual de vida. E se esses pais estão felizes, eles podem capacitar essa criança de lidar com a realidade que de fato é dura. Todo o processo evolutivo, ele implica em perda, ele implica em passagens, e cada passagem é um luto que tem que ser vivido. E é importante a criança lidar com esses lutos, quando ela já tem estrutura egóica suficiente para isso. E o ego já está começando a se manifestar de uma forma mais plena a partir dos 2 anos. Na verdade, ele nasce literalmente com 21 anos, mas até os 2... Puxa vida, você falou que nós somos animais no primeiro momento, mas que demoramos mais, né? Mas assim, é importante isso, né, para a criança lidar com essas porque questões. Às vezes existem frases assim, eu não quero que meu filho sofra. Então, deixar que ele sofra de vez em quando, assim, com a própria dor, perdeu um brinquedo, não ganhou não sei o que, não foi não sei aonde. Eu não quero que o meu filho sofra. Entende-se, eu não quero que o meu filho viva. E aí, mais adiante, ele vai lá e fala, doutor, meu filho não desenvolve. E a própria palavra diz, ele não sai do envolvimento, não desenvolve. Ele precisa sair do envolvimento, deixa ele desenvolver. Para desenvolver tem que sofrer, né? Tem que desmamar. Bom, terminamos agora o 3º módulo com o Dr. Valdemar e o tema é Agora Somos uma Família. Se você quiser saber mais, acompanhe. Temos mais uma entrevista com o Dr. Valdemar no 4º módulo.